você está numa igreja onde, no Dia Internacional da Mulher, uma mulher pode pregar? Amém? Não sei se você sabe, mas não é em toda igreja que uma mulher pode pregar no culto de domingo. Glória a Deus! Amém. Deus é bom, não é verdade? Que nós podemos estar aqui como mulheres, podemos falar da palavra de Deus, podemos estar junto com Ele, porque Jesus foi o grande quebrador de padrões culturais. E a gente vai entender e estudar hoje uma história muito interessante e espero que a gente aprenda muito com essa história, amém? Mas antes da gente começar, eu quero que você coloque a mão aí no seu coração, que você respire fundo. Se acalme, vira para a pessoa do seu lado, fala para ela, você está pronto? Vamos orar, amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, acalma o nosso coração enquanto continuamos esse culto a Ti, Senhor. Que ao lermos a Tua palavra, que ao estudarmos, ó Pai, sobre o Senhor, sobre a história desses personagens bíblicos, o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus, abre os nossos corações para ouvirmos a Tua voz, Espírito Santo, e que seja o Teu Espírito Santo a falar conosco. Em nome de Jesus, usa a minha vida de acordo com a Tua vontade, somente para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai, que todas as barreiras caiam por terra, em nome de Jesus, todas as barreiras dos nossos corações, todos os nossos preconceitos, caiam por terra, em nome de Jesus, e que o nosso coração seja como terra fértil nessa noite, para ouvir a Tua palavra, e que seja uma semente que brote em boa terra, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como vocês já sabem, já falamos, hoje é dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E a ONU, ela determinou esse dia como Dia Internacional da Mulher, não porque é apenas um dia para homenagear as mulheres, não porque é apenas um dia para você, valorizar as mulheres que você tem na sua vida, mas porque esse dia, ele foi marcado pelas lutas das mulheres, lutas sociais, lutas por igualdade, lutas por seus direitos, trabalhadores que começaram lá, na Revolução Industrial. Então, esse dia é um dia marcado por lutas, e as mulheres lutam. Mas também é um dia marcado, para mim, pelo menos, para a gente se lembrar que a gente precisa fazer reconciliações dentro do nosso coração com as esferas, tanto do feminino quanto do masculino. A Isabelle Ludovico, uma psicóloga que tem um livro muito interessante que eu recomendo a todos, chama O Resgate do Feminino, ela diz que o ser humano é, além disso, um ser essencialmente relacional. Assim, a definição do que é ser homem ou mulher não pode ser respondida a não ser na alteridade com o outro, na diversidade com o outro. E nós sabemos que todos nós, na verdade, temos elementos, eu não estou falando aqui do seu sexo, que eu sou uma mulher, quando eu vou preencher lá um formulário no hospital, o meu sexo é feminino, essa é a minha definição. Mas eu estou falando que dentro de nós temos tanto essa parte do masculino quanto do feminino. E não só as mulheres, como os homens também. Temos essa parte da ternura, do acolhimento, essa parte do colo maternal, que é expressa pelas mulheres, mas que os homens também podem ter. Amém, homens? Ou não? Homens não podem ter colo? Podem, claro que podem. Mas durante toda essa história da Revolução Industrial, da nossa sociedade como é formada hoje, o que foi influenciado, o que foi feito como prioridade, foi justamente esse lado mais masculino, de direção, de você ser mais racional, de você ser mais pontual. No mundo corporativo, cada vez mais e mais as pessoas estavam sendo dessa forma. E hoje, os psicólogos, os teólogos, os sociólogos, os cientistas têm repensado isso. Porque nós precisamos fazer a reconciliação
desses dois lados dentro da gente, enquanto homem e enquanto mulher. É essa reconciliação, porque afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus, não é verdade? Quem é a imagem e semelhança de Deus? Todos nós, tanto as mulheres quanto os homens. Principalmente, né, entre aspas, porque tem toda uma identificação com o masculino. Mas, na verdade, Deus tem atributos femininos. Em Isaías 49:15, fala na Bíblia que mesmo que uma mãe se esquecesse, né, mesmo que uma mãe deixasse o seu filho, Deus não deixa. Isso é um atributo feminino de Deus, de que Deus é pai, mas Deus também é mãe. Mas quantas vezes, né, por nossa cultura, pela nossa cosmovisão, a gente se esquece que Deus também é mãe. Que as mulheres também são imagem e semelhança dele. Por isso que essa reconciliação precisa ser feita dentro da gente, não só das mulheres quanto dos homens, para a gente poder ser acolhedor, para a gente poder dar colo, dar afeto. E as mulheres também podem, e têm feito isso durante os anos, de serem mais diretivas, assertivas, mais lógicas. Mas dentro de nós precisamos fazer essa reconciliação. E se a gente olhar para o homem que melhor viveu essa reconciliação na terra, acho que é o único que conseguiu fazê-la de fato, foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque ele não tinha medo de ter ternura, de ter acolhimento e afeto, como ele também não tinha medo de ser mais diretivo, assertivo e lógico. E todos nós precisamos dessa reconciliação na gente. E a gente vai ver nessa história que vamos ler e estudar nessa noite, 3 personagens. Um deles, eu já disse que é Jesus, o nosso maior exemplo, mas temos mais coisas para nos aprofundar e entender a partir desse texto. Então, falando um pouco de contexto cultural, antes da gente ler a Bíblia, o texto que a gente vai estudar nessa noite está lá em Lucas 7:36, você pode abrir a sua Bíblia. Eu vou ler na nova versão transformadora, mas você pode acompanhar na sua versão, ou você pode acompanhar aqui no telão. Mas antes de eu ler, eu queria dizer um pouco sobre esse contexto em que Jesus veio e viveu aqui na Terra. Então, como vocês sabem, já faz, né, mais de 2000 anos que Jesus veio e viveu aqui na Terra. E o contexto em que Jesus veio era um contexto social em que existia uma exclusão e violência contra as crianças, as mulheres, os doentes e os estrangeiros. Será que mudou muita coisa? Será que o contexto de exclusão em que Jesus veio está tão diferente de hoje? Com certeza a gente andou muito, né? Mas esse era o contexto que Jesus veio. E ele foi o grande quebrador de paradigmas, o grande quebrador de padrões sociais e culturais. O nosso grande exemplo. E hoje, ele continua quebrando padrões. Amém? Jesus continua quebrando os paradigmas. E nessa noite espero que ele também quebre paradigmas na nossa vida. Amém? Falando um pouco de contexto também da mulher judia. A mulher judia, naquela época, então, há mais de 2000 anos atrás, ela não podia tocar em um homem que não fosse o seu marido e não podia tocar um homem em público. Não podia. Não era aceito, não era bem visto. Ela também não podia comer junto com o homem. Então, os homens se reuniam e comiam e as mulheres se reuniam em outro lugar. Uma mulher também não podia dirigir a palavra a um homem. Isso não era aceito, não era bem visto. E a gente vê como Jesus, ele se relacionou tão livre com todas as mulheres, né? E que na história e durante todos os evangelhos nós vemos como Jesus quebrou esse padrão e mostrou, né, que as mulheres tinham valor assim como os homens, elas eram tão importantes quanto. Amém? Então, a mulher também não podia mostrar os seus cabelos, né? Até hoje. Ela não podia estudar, não podia conversar, não podia muitas coisas. E nós sabemos que ainda hoje, talvez aqui no Brasil, na nossa região metropolitana, né, numa parte
tão bem desenvolvida, que estamos aqui em São Paulo, que quem já foi para outro lugar, às vezes percebe como é diferente em alguns lugares, né? Então, talvez aqui na nossa região, a gente pense, não, mas as mulheres e os homens são iguais, eles têm os mesmos direitos, as mesmas coisas. Talvez a gente pense assim, e essa é a nossa cosmovisão. Mas, na verdade, ainda hoje, há mulheres no mundo inteiro que não podem estudar, que não podem conversar, que não podem jantar junto com os homens, que não podem fazer um monte de coisa, inclusive mostrar os seus cabelos. Ainda hoje. Então, a gente não está tão distante desse texto quanto parece, não é mesmo? Talvez aqui no Brasil a gente pode, né? Eu estou aqui com o meu cabelo solto, estou aqui conversando com vocês, estou aqui lendo a Bíblia, estudando a Bíblia com vocês. Mas não se esqueçam que há lugares no mundo onde ainda isso não acontece. Amém? Vamos lembrar disso, né? Então, ainda hoje, as mulheres, as judias ortodoxas, ainda não podem também mostrar os seus cabelos. E esse é um fator importante para o texto que a gente vai ler. Porque, eu não sei se vocês sabem disso, mas as judias ortodoxas, elas usam peruca. As melhores perucas de São Paulo são das judias ortodoxas, porque você acha que é cabelo mesmo, mas não é o cabelo dela. Então, se você, né, algum dia acontecer alguma coisa, Deus queira que não, em nome de Jesus, né, não vai faltar cabelo na sua cabeça. Amém, mulheres? Não? Mas se acontecer, a sua melhor peruca vai ser de uma judia ortodoxa. Porque até hoje elas não podem mostrar o cabelo em público, isso está reservado para o seu marido. Então a gente vai ver como vários padrões daquela época aconteceram nessa história, a gente vai ver como é que Jesus lidou e os outros personagens da história. Vamos ao texto, então? Lucas 7, 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. E eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é este por aí que anda perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. A gente vai continuar no 8. Pouco tempo depois disso, Jesus começou a percorrer as cidades e povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas
mulheres, que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. A gente vai ler até aqui porque, na verdade, a gente sabe que os capítulos foram divididos depois, né? Então, é uma continuação da história, que continua essa história tão preciosa, que tem tantas coisas para a gente aprender. Às vezes, a gente lê a Bíblia, né, correndo, a gente lê 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos por dia. E talvez a gente pense, legal essa história e tal. Mas quando a gente para realmente sentar e ler, a gente vê o quanto que esse texto é rico, o quanto que ele é precioso, o quanto que ele é divino. Porque ele ensina tantas coisas para a gente, e a gente podia parar aqui e ficar falando horas sobre esse texto, mas a gente só tem alguns minutos, então a gente vai falar só alguns minutos. Mas a gente vê aqui nessa história que temos 3 personagens centrais. O primeiro é o fariseu, que convidou Jesus para jantar. O segundo é Jesus, que vai e aceita esse convite. E o terceiro personagem, a terceira personagem que é uma personagem importante, em destaque, afinal é uma mulher, e nós estamos aqui falando das mulheres, é essa mulher que sequer sabemos o nome, mas que tem muito a nos ensinar. Então, a gente vê aqui no texto que esse fariseu, Simão, ele chama Jesus para jantar, mas a gente não consegue entender muito bem por que ele faz isso. Porque ele era um fariseu, e a gente sabe, dos registros bíblicos, né, e das outras partes do Evangelho, que os fariseus eram o grupo judaico, né, o grupo religioso, que não era muito fã de Jesus. Né, que não era muito fã de Jesus, eles estavam lá sempre perseguindo, sempre questionando. Então, a gente não entende muito bem porque Simão convida Jesus para jantar, porque Jesus conta para a gente o quanto que ele foi um mau hospitaleiro. Quanto que ele recebeu Jesus mal. Porque naquela época era costume, quando você chegava na casa de alguém, ou você era o convidado de honra, tinham 3 coisas que o hospitaleiro, o anfitrião, devia fazer por você. A primeira era lavar os seus pés. Afinal de contas, lembra aqui que a gente está falando lá do Oriente Médio, ali da época né, na Palestina, ali cheio de deserto, pó, tempo seco, calor. E que eles andavam o dia inteiro, eles só andavam, né? Não tinha carro, não tinha Uber, não tinha metrô. Glória a Deus pelo metrô, que eu pego todo dia. Amém. Não tinha, então eles andavam. Imagina quando eles chegavam, eles andavam muitos quilômetros, muitos quilômetros. Quem aqui anda bastante? Tipo assim, mais de 5 quilômetros por dia. Pois é, eles andavam muito mais que 5 quilômetros por dia. E eles andavam com sandália, não tinha tênis também, né? Então, imagina que os pés deles eram muito sujos, imundos, né? De suor, aquela coisa lameada. Eu tinha uma época na faculdade que eu amava ir de Havaianas. Eu estudava numa faculdade bem relax, isso há muitos anos atrás, né? Já 10 anos. Eu gostava de ir de Havaianas, e eu ia todo dia com uma Havaianas. Também era outra época, né? Havaianas era bem mais barato. E porque eu suava bastante meu pé, quando eu chegava lá, meu pé estava todo sujo, quando eu chegava na faculdade. Mas como eu estudava nessa faculdade relax, eu ia lá no pátio, né? Ligava a torneira e lavava meu pé. E me refrescava. E como era bom, como era gostoso. Né? Como é gostoso quando a gente chega num lugar e o nosso pé está sujo e a gente lava. Não é gostoso, gente? Nossa, como é bom, né? E isso que é um bom hospitaleiro naquela época. Isso que a pessoa precisava fazer, precisava lavar os pés. E o segundo elemento que a pessoa fazia era cumprimentar com um beijo de intimidade, né? Mesmo sendo, né, naquela época só os homens tinham esse cumprimento, mas por que era um cumprimento que dizia que a gente tinha ali uma amizade, uma afinidade, que a pessoa era bem-vinda. Então, esse era o padrão.
Você lavava os pés, você cumprimentava a pessoa e você também oferecia um pouco de óleo, que era esse perfume, né? Igual os óleos essenciais, que hoje está em alta, mas os perfumes eram oleosos, que eram como eles faziam, era uma coisa cara. Mas você oferecia para o seu convidado de honra. E você dava um pouco desse perfume, né, para a pessoa se sentir um pouco melhor. Imagina que eles suavam, que era uma época quente, né? Então, eram esses elementos que as pessoas deviam fazer como bons hospitaleiros. E Jesus denuncia Simão que ele não fez nenhum. E que a gente fica se perguntando por que, afinal, Simão convidou Jesus. Deve ter sido porque Jesus estava em alta, era um mestre que todo mundo queria estar ali perto, ou poderia ter sido porque ele queria pegar Jesus em contradição, né? E eles estavam o tempo todo pensando, esse cara não é o profeta, esse cara não é o profeta. Tanto que é isso que acontece nesse texto. Ele duvida de Jesus. Ele julga Jesus e julga a mulher. Então, esse é o primeiro personagem que a gente está aqui entendendo. E aí nós vemos que chega essa mulher. Essa mulher, que não sabemos o nome, e essa história é apenas narrada em Lucas, você vai ver que em outros momentos, em outros evangelhos, né, tem algumas histórias que, de novo, Jesus é ungido com perfume. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso era um costume quando você recebia essa pessoa, né? Então, quando você recebia um convidado, era um costume isso. Então, a gente tem aí essa mulher, que é uma mulher sem nome. E ela chega, o que sabemos sobre ela é que ela é pecadora. E ao saber sobre isso, que ela é pecadora, isso quer dizer que o pecado que ela tinha exercido era um pecado que todo mundo sabia. Então, a Bíblia não fala o que é exatamente, mas a gente fica se perguntando que provavelmente era prostituição ou adultério, porque todos sabiam que ela era uma pecadora, ela era uma mulher marcada como pecadora. Esse era o rótulo dela, pecadora. E imagina aqui, então, essa mulher que não deveria estar ali para começo de conversa, porque os homens, né, se reuniam à parte, as mulheres não podiam estar ali. Mas a casa onde eles tinham, a casa do judeu, a reunião dos jantares, era num pátio onde outras pessoas, quando tinha um mestre que estava visitando a casa de alguém, ensinando e falando, então as pessoas poderiam ficar em volta ou perto, mas não necessariamente dentro da reunião ou do jantar em si. Mas essa mulher, que tem esse rótulo de pecadora, ela tem muita coragem. E a coragem que vem do coração, é isso que significa coragem. Coragem vem do cor, que vem do coração. É o que está dentro do meu coração. Ela tem a coragem de se expor a esse lugar onde todos os olhares iriam julgá-la. Onde todos aqueles homens iriam olhar e falar, que horror. Quem é essa mulher que está aqui? Onde ela ia ser mal vista, onde ela ia ser mal recebida. Mas essa mulher sem nome, pecadora, chega com tamanha coragem no meio daquela reunião. E eu fico pensando e imaginando, porque tem coisa na Bíblia que não tem todas as respostas. Tem coisa que a gente precisa pensar, imaginar. Né? Eu tenho minhas imaginações aí sobre como vai ser o céu. Eu gosto de imaginar, mas esse é outro assunto, né? Então, encorajo você a também imaginar, também ficar pensando, orando e refletindo, né, nas respostas que às vezes a gente não tem tão claras na Bíblia. Mas eu fico imaginando e pensando e me colocando no lugar dessa mulher, que ela devia estar com tamanha angústia, com tamanho sofrimento. Ela devia saber que a vida dela não estava bem, que ela estava com tanto pecado na sua vida, mas que ela não estava distante, na verdade, de Simão. Mas Simão não conseguia enxergar isso, porque Simão é o religioso. Simão é o homem que julga, Simão é o homem que acha que está muito perto de Deus, porque ele segue a lei, porque ele segue as regras, porque ele frequenta o culto todos os domingos, porque ele ora, porque ele jejua. Ele acha que ele não tem mais pecado para se arrepender. Será que eu e você, a gente está tão longe de Simão? Será que não tem Simão na gente também? Mas então chega essa mulher
com coragem, essa mulher sem nome, angustiada, e eu imagino que ela devia estar pensando e refletindo, não, eu preciso me encontrar com esse profeta, com esse mestre, eu creio nesse profeta, eu creio nesse mestre, e então com coragem, ela entra nessa reunião onde ninguém queria ela ali. Apenas Jesus, que é o último personagem dessa história, que não se manifesta, não é mesmo? No começo da história. Então, com coragem, ela vai ao encontro. E o segundo elemento é que ela se humilha completamente. Ela chora copiosamente aos pés de Jesus. Ela lava, imagina o tanto que ela chorou para lavar toda aquela poeira dos dias que ele estava andando, toda aquela coisa ali, aquela crosta. Imagina o quanto que ela chorou, o quanto que ela se humilhou. Alguém aqui gosta de chorar em público? Alguém aqui acha legal chorar em público? Não, a gente não gosta. A gente não gosta de se expor. A gente não gosta de mostrar a nossa vulnerabilidade. Mas essa mulher sem nome, a pecadora, ela é corajosa, ela se humilha aos pés de Jesus. E ela não tem vergonha nenhuma de chorar tudo o que ela precisa chorar. Imagina que aqui só está mostrando o que Simão pensou, mas imagina o que os outros homens estavam pensando. Imagina o que as mulheres lá fora estavam pensando dela. Imagina o que estavam falando ali já naquela região sobre ela. Mas ela não se importou. Ela se humilhou por completo. Ela não ligou se iam achar que que vão pensar de mim, porque eu sou líder, porque eu sou pastor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ela não ligou para nada disso. Ela se humilhou por completo. E o terceiro elemento dessa mulher, que foi tão oposta ao que Simão não foi, Simão que não foi um bom hospitaleiro, que não fez os 3 rituais que os bons hospitaleiros faziam, ela mostrou completa devoção. Ela pegou o vaso de alabastro dela, que era muito maior do que esse aqui. Esse aqui é uma versão mini. É um vaso de flor, né, que a Débora comprou lá de um obreiro do Oriente Médio. Esse aqui é um vaso de alabastro. O alabastro é essa pedra, muito bonita, né? Mas imagina que o vaso dessa mulher era bem grande, porque tinha o equivalente o valor do perfume era 1 ano de trabalho. 1 ano inteiro de trabalho era o tanto do valor que tinha de perfume ali. Então, era bem grande. E esse tipo de vaso, o que eles faziam era cobrir com uma pedra e fechar por completo o perfume aqui dentro, esse perfume oleoso. E o único jeito de você abrir, então, era você quebrando esse vaso. E essa mulher completamente devota, completamente apaixonada por Jesus, completamente entregue por Jesus, ela quebra sem reservas. Ela quebra esse óleo sem reservas. Ela se entrega por completo. Ela mostra tamanha devoção. Ela não guarda um pouquinho e pensa, não, mas amanhã, que perfume que eu vou usar? Deixa eu guardar aqui só um pouquinho. Não. Diante de Jesus, ela tem essa coragem, ela se humilha e ela expressa essa devoção sem reservas. Ela não pensou, o que eu vou fazer amanhã? 1 ano do meu trabalho, que perfume eu vou usar amanhã? Eu fico pensando que na cabeça dela, ela devia estar pensando, nada mais importa. Nada mais importa. E eu acho que nessa história, temos vários elementos. E então temos Jesus. Temos Jesus que fica ali no silêncio. Essa mulher chega, ele não fala nada. Ele não encolhe os pés, ele não fala, nos meus pés não. Não, ele deixa, ele permite. Ele fica tranquilo, ele quebra os padrões culturais, ele quebra os paradigmas. E aí Simão, que está pensando, né? Simão, que é meio mala, mas que, de novo, né? Será que eu e você também não somos? Simão fica aí, que profeta o quê? Se ele fosse profeta, ia saber quem é essa mulher, como ele deixa essa mulher. E aí Jesus conta para ele a história
de que tem duas pessoas que devem. Um deve muito e outro deve um pouco menos. Mas nenhum dos dois pode pagar a dívida. E a gente sabe que essa história está falando de mim e de você. Porque em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte espiritual. E não importa se você pecou muito ou pouco. Não importa se você é mentiroso ou se você matou uma pessoa. Não importa o que você fez. Não tem como a gente pagar a nossa dívida. O único que paga a nossa dívida é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus, que expressa nessa palavra, nessa mensagem, essa reconciliação tão completa do seu lado feminino e masculino, que tem ternura e acolhimento, mas que também tem direção e assertividade. E aí nós vemos na continuação do texto que muitas outras mulheres eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Que entrega total. Que entrega total. E o ponto dessa história que a gente aprende com esses três personagens principais, temos aí Simão, um homem julgador, que julga o pecado do outro, que acha que o seu pecado não existe. Temos a mulher sem nome, que sabe que é pecadora, que sabe o tanto que ela precisa de Jesus e se entrega por completo. E sabemos que no final da história, quem sai com o coração em paz não é Simão, mas é a mulher. Que por conta da sua fé, porque ela creu, os seus pecados foram perdoados. E aí Jesus vira para ela e fala: você pode ir em paz. Imagina que ela chegou ali toda atribulada, toda ansiosa, toda angustiada, pensando, não tem solução, como que vai ter perdão, o que eu consigo, o que vai dar, o que vai acontecer? E Jesus responde para ela: você pode ir em paz. Eu tenho paz para você. E essa vai ser a resposta de Jesus todas as vezes que a gente se arrepende, todas as vezes que a gente se entrega diante dele, todas as vezes que a gente com coragem chega diante dele com o nosso coração por completo, que a gente se humilha, que a gente tem devoção completa, sem reserva, sem pensar no depois, sem olhar para trás. Mas nessa noite, eu sei que eu preciso me arrepender. Eu sei que eu preciso olhar para essa história e pensar, será que eu, Daniela, não tenho sido Simão? Será que eu não tenho julgado o pecado do outro? Será que eu não tenho visto o outro como grande pecador? E me visto tão perto de Deus que eu nem preciso me arrepender? Será que eu tenho falado mal do pastor? Será que eu tenho falado mal do líder? E pensado, que líder o quê? Quem que ungiu esse cara líder? Quem que falou que esse cara é pastor? Olha que brecha, olha que mala. Olha para você. Olha para você. Olha para mim, eu tenho que olhar para mim. E ao mesmo tempo, talvez nessa noite você também se identifique e pense que você é como essa mulher sem nome. Porque afinal de contas, talvez você esteja pensando aí, mas Dani, você não sabe qual é o meu pecado, você não sabe qual tem sido o meu pecado. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Se você tem sido como essa mulher pecadora, que todos nós podemos ser, ninguém está longe disso. Todos nós podemos ser. Mas se você tem sido, eu quero te lembrar que em Salmo 139:11 fala que não há escuridão que seja tão escura para que Deus não esteja ali com você. Não há. Porque luz e trevas para Deus são a mesma coisa. Então se você está dentro de um lamaçal de pecado, saiba que Deus está aí com você. E Ele está te falando para você se arrepender, para você se entregar. E que a tua fé é que te salva. A tua fé. E que você pode ir em paz. Em paz. E a grande pergunta dessa noite... A grande pergunta dessa noite é: que tipo de hospitaleiro você tem sido para o Rei dos Reis? Que tipo de anfitrião você tem sido? Porque a casa onde Deus mora, a casa onde Deus habita, é o seu coração. Como você tem sido? Como você tem vivido?
A gente sabe que em Apocalipse 3:20 fala que Jesus está à porta batendo. Eu não estou falando aqui de uma oração de salvação, porque nós cremos que quem recebe o Senhor Jesus, quem crê, já é salvo pela fé. Mas eu estou falando aqui de uma rotina, de ser anfitrião de Jesus, de receber Ele no seu coração por completo, de ser um bom hospitaleiro, uma boa hospitaleira. E isso inclui 3 elementos, que é você lavar os pés de Jesus, é você ser servo, você ser serva. E enquanto você lava os pés dele, que pode ser com as suas lágrimas, e muitas vezes vai ser com as suas lágrimas, ele lava as suas vestes. Enquanto você lava os pés de Jesus, ele lava as suas vestes. E o segundo elemento de um bom hospitaleiro é quando você decide passar mais tempo, mais bem pertinho de Jesus. A gente só beija alguém no rosto quando a gente tem intimidade. Aqui no Brasil é uma festa, né? A gente dá oi para todo mundo. Mas quem a gente beija de verdade, quem a gente abraça de verdade, é só quem a gente tem intimidade. E aí que vem a pergunta: você tem tido intimidade com Jesus? Para recebê-lo bem na sua casa, no seu coração todos os dias? E o terceiro elemento que fica a pergunta: você tem tido uma devoção completa, uma adoração completa? Você tem quebrado o seu vaso de alabastro diante de Jesus, que é tudo o que você tem, que é tudo o que você tem na sua vida, todos os seus recursos, tudo que você tiver, tudo para Jesus? Você tem sido assim? Você tem feito isso? Eu sei que eu não tenho. Eu sei que eu também preciso me arrepender. E eu também preciso falar para Jesus que eu quero ser uma boa anfitriã. Eu quero ser uma boa hospitaleira. Eu quero poder convidar Jesus para jantar comigo na minha casa, no meu coração. E eu quero recebê-lo com coragem. Eu quero recebê-lo com humilhação, de me humilhar. E eu quero recebê-lo com devoção completa. Então, nessa noite, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você chegou vivendo, ou pensando, ou passando, mas o que eu tenho para te dizer é que Jesus está batendo na porta. Porque Ele não desiste. Ele é o grande carpinteiro que quebra os paradigmas e quebra os padrões hoje. Então eu quero que você reflita, feche o seu olho, abaixe sua cabeça e pense. Se você precisa se arrepender, pense, deixa o Espírito Santo falar com você. Se você tem sido como Simão, ou se você talvez tenha sido como essa mulher sem nome, que está imersa numa vida de pecado, que acha que não tem solução, que acha que não vai dar. Mas quando ela se arrepende e vai procurar Jesus, ela recebe paz. E uma paz que lugar nenhum mais pode te dar. E o louvor vai ministrar uma música. Enquanto essa música toca, eu quero que você reflita, que você deixe o Senhor falar com você. E se nessa noite você quer se humilhar, se nessa noite você quer ter coragem do seu coração de se entregar por completo e de ter devoção completa, então eu te convido para você vir aqui na frente e se entregar enquanto eles ministram essa música.